doutora Fabiana Rabaioli, referência nacional em ginecologia, e vem aqui hoje nesse episódio falar para nós sobre um novo olhar nessa medicina feminina, né, doutora? Primeiro, a tua consulta não pode ser de menos de 1 hora, tá? Então, consulta de plano de saúde de 15 minutos não vai nunca abordar isso. Entendeu? Então, você tem que fazer uma anamnese muito boa e você tem que questionar. Todo aparelho, sim, ele necessita antes que a gente melhore o tecido. Claro. Por quê? Porque daí a energia vai ser melhor absorvida. Vai entregar melhor resultado à máquina. Sim. Qualquer máquina, entendeu? Que vocês trabalham aqui. Eu digo para eles assim, ó, vocês param de comprar carro e vocês começam a comprar aparelho. Foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Que eu trocar de carro todo ano. Agora eu não troco mais. Eu compro mais um aparelho. Mais um episódio do Medical Business Cast, e hoje estou aqui com uma convidada de honra, doutora Fabiana Rabaioli, referência nacional em ginecologia, e vem aqui hoje nesse episódio falar para nós sobre um novo olhar nessa medicina feminina, né, doutora? Isso aí. Bem-vinda. Obrigada, adorei aqui a Medical Sun, assim, é uma honra ser convidada por vocês para participar dessa conversa, né? Isso aí. Então, eu também já estou ansiosa, né? E eu quero entender, assim, o que seria esse novo olhar da medicina feminina? Então, eu acho que a própria ginecologia, vamos falar da ginecologia, ela mudou muito nos últimos anos, tá? Porque a mulher, quando ela chega no teu consultório, e isso eu percebo muito em São Paulo, onde eu trabalho também, se você resolve os problemas dela num só local, ela te agradece muita coisa, né? Sim. A mulher hoje, de 40 mais também, a gente pode falar de 30, ou a gente pode falar das meninas de 20, elas já têm um olhar mais feminino sobre elas mesmas. Então, vamos separar assim. Por exemplo, as meninas de 20, elas não têm mais aquele preconceito de falar assim, olha, minha genitália é maior do que a das minhas das minhas colegas, e eu tenho vergonha de tomar banho. Eu ouço isso muito no consultório. Então, uma vez, meu Deus, falar disso, né? Era um tabu. Elas não falavam nem para a mãe delas, né? Hoje não, elas chegam, elas querem já arrumar, porque elas se sentem desconfortáveis, né? A mulher de 30, ela percebe que ela quer se manter em 30. Né? Sim. Então, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer além dessa medicina que também melhora o metabolismo, né? Porque as duas eu acho que caminham juntas. Então, o que eu posso melhorar? Eu tive filhos, o que eu posso melhorar para assumir essas estrias, para diminuir essa celulite, para diminuir essa flacidez? E a mulher de 40, nossa, essa está explodindo, né? Mulher de 40 e 50 no país. E é por causa de uma coisa muito interessante, né? Vamos colocar assim, as apresentadoras de TV, né? Da minha época, não estou falando da tua, mas da minha época, elas envelheceram, né? Então, elas têm 50 a mais. E elas continuam sendo referências, né? Continuam, mas por quê? Porque elas se cuidam, né? Sim. Então, você entregar uma simples ginecologia no consultório, de coleta de Papa Nicolau e de solicitação de mamografia, que deve ser feito, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não, mas ela quer algo mais de ti. Entendeu? Então, a gente pode dizer até que esse novo olhar não é só um novo olhar do profissional pro paciente. A paciente, a mulher, ela procura. Mudou, né? E ela já procura, assim... ela já procura esse profissional que está na frente, entendeu? Porque não é todo profissional da ginecologia que conseguiu enxergar isso ainda. Infelizmente, né? Tem muitos profissionais que ainda têm aquela visão, né, da tradicional, e a própria, vamos falar assim até de uma coisa que até pouco tempo atrás, o final do ano passado, sobre os hormônios que eram tarja preta e que se tornaram agora liberados e como saúde, né, de vida em pacientes que podem usar.
né? E o próprio uso de estrogênio, dos hormônios Sim. femininos, potencializam o quê? A melhora e a aceitação da parte da ginecologia moderna, e aí se introduz os aparelhos. Entendeu? Aí a gente entra alta tecnologia e, claro, aí é o nosso know-how, né? Medical Sun, tecnologia... Exato. Então, todo aparelho, Sim. ele necessita antes que a gente melhore o tecido. Claro. Por quê? Porque daí a energia vai ser melhor absorvida. Vai entregar melhor resultado à máquina. Sim. Qualquer máquina, entendeu? Que vocês trabalham aqui. Então, eu acho que está tudo juntinho, né? Sim. Então, metabolismo... A mudança, ela tá indo totalmente em conjunto, né? Exato. Todos os pilares importantes. O profissional, o paciente... e as ferramentas, que no caso a gente fala aqui é uma alta tecnologia. Exato. E com esse novo olhar, né, a gente pode dizer também que os profissionais que não abriram os olhos para isso, estão perdendo oportunidade. Estão perdendo paciente, e muita paciente. Entendo. Porque você tem que entender sobre isso. Eu digo assim, hoje até foi introduzido nas faculdades, né, as energias já estão sendo introduzidas, né? Olha. Estão sendo feitos muitos trabalhos, né? E deixou de ser, desculpa a palavra, mas uma vez, vamos colocar pouco tempo atrás, 5, 6 anos, era tratada como picaretagem, né? Sim. E aí a gente teve que provar através de estudos, através da engenharia da empresa, que realmente funciona para uma incontinência urinária leve. E aqui tem um ponto bem legal, né? Que a doutora é uma amante da prática clínica. Sou. A ciência, claro, ela vem, né, em conjunto, mas esse é empírico. E a doutora, em todas as suas falas, em todas as suas vivências, você gosta muito de entender o que vai acontecer, do produto. E muito a fundo mesmo do que é o produto, o que ele vai fazer e como que eu posso trazer benefícios para o paciente. Porque a paciente quer resultado, entendeu? A paciente quer resultado. Então, se ela está com, por exemplo, assim, hoje tem bastante paciente de 35 anos que faz crossfit. Concorda comigo? Sim. Tá. E bastante paciente que está entrando nos seus 40, 42 anos, né? Então, elas chegam para nós e falam assim, eu estou perdendo só um pouquinho de xixi. Mas é aí que a máquina entra, entendeu? Porque esse pouquinho a gente consegue estimular a musculatura pélvica, a gente consegue trazer de volta para que ela não evolua para perdas maiores, que nem já pacientes de 60, 65 anos estão indo para bloco cirúrgico para operar isso. Então, se a paciente começa a tratar isso, quando percebe uma pequena gota com isso, então as máquinas que a gente tem no consultório, a Medical Sun tem várias máquinas que trabalham com isso. Então, o que acontece? Ela não vai evoluir para perda de urina de moderada a severa. E doutora... Só um exemplo, né? Sim. E você trouxe um ponto aqui que me chamou a atenção, que é o profissional, ele tem que estar acompanhando essa mudança, mas o paciente, muitas vezes, ele não consegue distinguir o quanto que essa perda está normal, é momentânea ou não. Existe alguma forma de conscientização também para o paciente? A gente está mudando muito também a forma de tabu de comunicar sobre a saúde íntima ou a estética íntima, mas ainda eu posso dizer assim que é um pouco complicado também, né? Porque a gente tem pessoas mais jovens que conseguem falar mais tranquilamente sobre esse assunto, mas tem as pessoas 40 a mais que não viveram essa mudança. Como que a gente poderia... Como que hoje a doutora, né... Como eu faço? Como transmite isso para o paciente? Primeiro, a tua consulta não pode ser de menos de 1 hora. Tá? Então, consulta de plano de saúde de 15 minutos não vai nunca abordar isso. Entendeu? Então, você tem que fazer uma anamnese muito boa e você tem que questionar. Porque ela não vai te dizer que está perdendo xixi. Ela tem vergonha, às vezes, disso. Mesmo com a médica, né? O médico, mesmo que com a médica. Essa relação tão... Ou, tu imagina, às vezes eu estou em Caxias do Sul, então eu saio de Caxias do Sul, às vezes, para São Paulo, né?
Então, olha quanto... E às vezes eu estou em Recife, né? São públicos completamente diferentes, né? Então, eu pego em Caxias do Sul, por exemplo, gente que vem de Nova Roma do Sul, de Antônio Prado. Do interior, do né? interior, né? Para elas, perder é normal. Isso tudo bem, já é normal. Cara, não é normal. Não é normal. Entendeu? Sim. Aí, só que daí, claro, ela já tem 60, 65 anos, já perdeu o nosso perfil, né? Sim. Mas se a gente consegue pegar uma paciente, né? E isso eu trabalho numa pós-graduação onde as pacientes vêm do SUS, né? Elas vêm do SUS, elas não, né? São escolhidas pelo SUS. E ouvir dessa paciente, por exemplo, eu peguei uma paciente que tinha frouxidão vaginal. Sim. Em Recife, elas têm assim, quantos meninos Jesus manda. Não se usa pílula, entendeu? É quantos meninos Jesus manda, tá? Então, às vezes, meninas de 30 anos que têm uma frouxidão vaginal imensa, tu não vai acreditar se eu te contar, entendeu? Aí tu entrega, por exemplo, um Raifu vaginal, né? E tu entrega 2 sessões disso. Teve pacientes que sentaram na maca e choraram e me abraçaram. Uau! Porque voltou a sexualidade, ela começou a sentir prazer na relação sexual. Isso existe. E isso também é olhar para a sexualidade, para o ser humano como um todo. todo. Se ela traz, né, que é quantos Jesus mandou, também pode ter uma relação de fé dela. A gente tem que respeitar a fé. Mas tem que respeitar ela como ser humano e todos os sentimentos possíveis. Não pode. Né? É por isso que eu gosto muito de trabalhar com as duas partes, né? Com a parte do consultório e com a parte. Daí a pós-graduação me trouxe isso, trabalhar com o SUS e entregar isso para o SUS. Entendeu? Legal. Que, principalmente em Recife, no início, é tão interessante isso. Quando a gente abriu lá em Recife, era muito difícil conseguir paciente. Porque elas eram desconfiadas. Entendeu? Então existe mesmo esse desafio. Claro, né? Que tem, né? Elas eram muito desconfiadas. O pessoal do Sul já é mais ligado. Mas ali, quando elas começaram a perceber os resultados, entendeu? Uma chamava a outra. E hoje a gente não tem mais problema de paciente, entende? Que legal. Mas a gente também gosta, a gente também se sente feliz quando a gente entrega um resultado. Porque tem que fazer um trabalho, uma medicina com propósito. Sim, né? sim. E eu como mulher, eu digo, eu não sei até que ponto eu também, numa conversa, eu conseguiria ser tão aberta. Eu acho que eu gostaria mesmo de que o profissional ele extraísse isso de mim. Claro. E me mostrasse as possibilidades. Não está claro ainda para todos, né, principalmente para todas as mulheres, que existem tanto a prática clínica quanto a alta tecnologia auxiliando, né? Em algumas questões que são, querendo ou não, fáceis de solucionar. Sabe? Que acontece, mas são fáceis de solucionar. E tem que estar ali como realmente respostas e soluções práticas, viáveis. Exato. Rápida, que não me afete, não tem um downtime muito grande e contra-resultado. E que seja assim, olha, quanto mais... eu acho que o conhecimento é algo que diferencia os profissionais da saúde, né? E eu não estou falando isso só em termos de máquina, mas a máquina, que nem eu te disse, ela responde melhor quando a gente tem um tecido adequado para isso, né? Então, a mulher de 40 não quer mais envelhecer, e você vê a performance das mulheres de 40, você não diz que elas têm 40 anos. Entendeu? Então, elas procuram isso também, né? Então, se você pode entregar, nossa, olha, vamos fazer uma coisa de prevenir, de retardar o teu envelhecimento, isso já existe, tá? Sim. A gente está falando de uma realidade que já existe, isso aí não é blá, blá, blá. Sim. Isso tem trabalhos científicos falando de retardar o encurtamento de telômeros, tá? Isso eu estudo, né? Toda noite eu estudo. Então, assim, eu estudo ou eu dou aula, né? Uma das duas coisas eu estou fazendo, né? Então, por quê? Porque eu acho que uma coisa complementa a outra. Então, se eu posso usar algumas substâncias para essa paciente, para que ela retarde seu envelhecimento, ou que ela renda mais na academia, porque vamos falar que estilo de vida também é importante aqui, né? Alimentação e estilo de vida. E aí ela chega num consultório, porque eu sou assim, eu sou uma médica que deixa a paciente muito à vontade. E eu digo assim, isso aqui não te incomoda, não?
Daí, e eu tenho um espelhinho aqui do lado, né? O quê? Daí eu, com o espelhinho, isso aqui tá feio demais. E eu falo de uma forma, brincando, entendeu? Sim. Mas tem como melhorar isso? Eu disse, lógico que tem. Talvez Entendeu? ela nunca imaginou que existia uma Nunca solução imaginou. pra Exato. isso. Como tem aquelas muito ligadas que já me procuram para isso, tem aquelas que nunca imaginaram, né? Elas falam assim, mas tu tem certeza? Tenho. Eu tenho certeza que dá para melhorar. E eu entrego o resultado agora, se tu quiser. E aí? Aí é por isso que a gente faz essa bagunça toda de abrir um outro consultório em outra cidade depois de 50 anos, entendeu? Que legal. Né? Por quê? Porque eu via muita... O que acontecia? Muita gente ia para Caxias, tá? Gente de Guaíba, gente de São Leopoldo, gente de Porto Alegre mesmo. E ia porque a gente entregava mais coisa. Eu digo, pá, então já está na hora da gente sair daqui um pouquinho, né? E até para te contar uma história que é real, né? Era de uma funcionária, uma esposa funcionária do meu... Ela era esposa de um funcionário do meu marido, que é muito ligado ao meu marido, né? O braço direito e tal. E eles tinham um problema muito sério sexual. Por quê? Porque ela tinha uma glândula de Bartholin crônica. Há 13 anos, tu acredita nisso? Nossa. E cada vez que ela ia procurar médico, só faziam punção. Punção. Porque punção. era prático, isso que tinha era que ser isso. feito, E ninguém ofereceu para ela absolutamente nada. Ou cirurgia que tu tem que ir no bloco cirúrgico. E olha só, uma cirurgia que sangra, uma cirurgia que dói, uma cirurgia que não sei o quê. E daí, meu marido comentando numa janta isso, eu digo, não, mas traz ela para o consultório, eu resolvo em 15 minutos aí. Ele, o quê? Eu digo, não, eu resolvo isso em 15 minutos. Ele disse, não, mas isso não existe. Não, isso existe. Né? E com a tecnologia. Com o CO2, né? Daí ela chegou... Não, pior que quando eles chegaram lá, foi tão interessante, porque eles acharam que eu ia fazer uma mega cirurgia, né? Então veio ela, o marido, a mãe. Né? Daí lá no consultório, né? Aí eu cheguei, nossa, tudo isso. Daí cumprimentei, porque eu conhecia eles e tal, né? Daí ela vai entrar sozinha e tal, mas assim. Higienizei, né? O que eu fiz? Peguei o CO2, entrei, tirei toda a secreção e fiz a ablação da cápsula com o CO2, que o CO2 faz isso em 3 minutos, né? Sim. Tá, terminei isso, não demorei 10 minutos. Vamos colocar em asepsia, o procedimento de 5 minutos, né? Uau. Tá? 5 minutos. E eu disse, deu. Fulana de tal, acabou. Ela, oi? Eu disse, acabou. Acabou o teu procedimento, nunca mais vai ter isso aqui. Ela disse, não, imagina, desculpa, doutora, mas não é bem assim, meu caso é complicado. Eu tô te falando, tu nunca mais vai ter isso aqui, tu vai ter que tomar um antibiótico, porque tinha uma secreção ainda, né? E não dei ponto. Porque o CO2 ele já... por si só já resolve o problema, né? E quanto tempo para ter relação? Olha, já que tu é de São Leopoldo, eu não vou pedir para te vir, mas daqui 15 dias tá bem tranquilo pra gente ter certeza que cicatrizou, que tá tudo bem, porque era um pontinho de nada, né? Era uma abertura de nada. Menina do céu. Essa mulher fez o meu nome, São Leopoldo. Entendeu? Porque ela disse assim, não, porque a mulher lá do fulano de tal, tu não acredita. E eles não acreditaram. Eles não acreditam até hoje. E eles sofreram isso. Mas imagina sofrer 13 anos. Não são 13 dias, né? Não, entendeu? Nunca mais teve. Ela também teve uma trajetória muito, muito triste. Triste, porque doía, porque ou tinha essa secreção, ou quando depois a relação piorava tudo, né? E depois disso, nunca mais. E, doutora, agora imagina quantas pessoas estão vivendo isso. Pois é. Hoje, até o dado momento. São dados que a gente não tem acesso. Mas imagina quantas. E a importância do falar sobre isso. E a doutora até é uma disseminadora também, né, do conhecimento, não somente por ser professora, mas você traz uma comunidade contigo, né? Sim. Com essa comunidade médica mesmo, com os colegas. Como que se dá isso? Você compartilha casos assim? Como que funciona? A gente resolveu fazer uma escola, né, em São Paulo, que daí o MEC aprovou, né? A gente tem lá. E a gente fez a filial dela em Porto Alegre. Na verdade, em Caxias, né? Depois, agora eu estou transferindo o MEC para Porto Alegre por causa do aeroporto, que fica melhor, né?
Então, a gente tem uma boa base em São Paulo. Então, a gente, na verdade, são 3 dias de prática, mas são 8 meses de aula teórica que eles têm acesso, né? De todos os aparelhos, de tudo que a gente pode oferecer. Então, por quê? Porque eu acho que, para te falar em ginecologia moderna, tu não tem que ter conflito de interesse, tu tem que saber todos os aparelhos, como eles funcionam. Porque eu sempre digo isso, sabe por que eu digo isso? Eu digo assim, um dia vocês vão ser professores. Porque graças a Deus, depois eu te conto uma outra história, mas só deixa eu terminar essa. E aí a gente ensina todos e a gente acaba gerando todos lá e fazendo. Mas tem que saber todos. E depois disso, então, eles recebem o diploma do MEC. Que daí com tantas horas aula, né? E eles podem escolher. Tanto a gente já no início do ano coloca as datas, tanto de Porto Alegre quanto de Caxias, para eles poderem escolher onde eles querem fazer a prática e aonde. Mas quem não termina as aulas teóricas não ganha o diploma. É interessante isso, porque vários alunos nos ligam e falam assim, não recebi ainda. Aí a gente vai lá no MEC, entra no MEC, tu não terminou a tua aula. É interessante isso, né? Então, eu acho, e cada vez cresce mais a procura dessa medicina. Que né? bom, né? Isso é Então, bom. isso cresce, a gente divulga, cresce e eles estão cada vez mais, principalmente os médicos jovens. A gente pega os que têm a nossa idade também, mas eu vejo mais médicos jovens, entendeu? Os da nossa idade, eles ainda têm aquela resistência, sabe? Sim. Mas os jovens não. E, doutora, o médico jovem, ele é mais arrojado até na aquisição da tecnologia, ele acredita também no potencial. A gente fala aqui sobre retorno sobre investimento, né? Porque, convenhamos, o profissional, ele quer entregar a medicina com propósito, Claro. ele quer mudar a vida das pessoas, ele quer entregar o resultado, a gente quer ver as pessoas felizes e Sim. saudáveis e bonitas também, porque Sim. teve momentos aqui da conversa que a gente trouxe saúde estética muito próxima, mas sempre tem aquele receio, será se realmente eu adquiri uma tecnologia, eu investi nela, eu vou ter retorno, vai fazer sentido para mim? Eles entendem isso, hoje eles estão arrojados, eles não têm um medo, porque... Eu digo para eles assim, ó, vocês param de comprar carro e vocês começam a comprar aparelho. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Que eu trocar de carro todo ano. Agora eu não troco mais. Eu compro mais um aparelho. Mas eu digo para eles o seguinte, retorno dá. E eles têm que... Por isso que eles vão na aula prática, porque até eles ficam surpresos com o que a gente faz. Entendeu? Então, a gente mostra o retorno. E tem muitas pacientes que a gente faz retornar no curso para dizer como é que elas estão. Ah, legal. Entendeu? Então, eles enxergam isso. Entendeu? E falando até da paciente retornando no curso, na clínica mesmo, né? Tem as pacientes que retornam para fazer... Não, isso aí é todo... tratamentos, Não, porque assim, você... Por exemplo, quando eu digo assim, quando você tem uma perda urinária pequena, você tem que fazer isso todo ano. Entendeu? Você tem que manter isso. É que nem você faz botox, não é? Você não mantém, você não gosta de ficar com a carinha lisinha. Então, a pepeca também gosta assim. Entendeu? Então, para você fortificar o músculo, você tem que fazer esse tratamento todos os anos. E vamos falar agora de uma coisa de pacientes que são um pouco esquecidas, que eu acho muito importante falar delas, que são os pacientes com câncer, né? Sim. Tá? Então, as pacientes que tiveram câncer e depois que foram liberadas os oncologistas já estão começando a entender isso. Que a mulher, depois que passa pelos 5 anos, né? E depois que passa pela químio já, e não tem mais rádio, não tem mais químio, acabou, elas ainda são mulheres, pelo amor de Deus. Sim. Elas ainda são mulheres. Então, entendeu? Então, é assim, claro, a gente não pode ajudar mais ela com hormônios, não dá. Mas por que não trabalhar no ressecamento vaginal? Por que não trabalhar na dor desta relação que elas vão ter? Porque a vagina começa a atrofiar. Entendeu? E aí... Devido à falta do hormônio. Devido à falta do hormônio e de tudo, né? Tá? E do próprio tratamento. Então, elas se sentem, né, debilitadas e elas chegam e falam assim, eu não tenho mais... E muitas se separaram. Isso eu vejo porque minha prima trabalha na PECAM, que é de Porto Alegre, e ela é psicóloga da PECAM, né? Então, a gente troca muita ideia. Ela fala assim, Fabiana, tu não sabe o índice de separação, por quê? Porque não conseguem mais ter relação.
E aqui a gente está falando já de uma doença muito triste. Muito triste. Que psicologicamente, né, esse paciente já tem que lidar com muita coisa. A primeira delas, assim, é o medo da morte. Exato. E no Depois momento que ela passa disso, ela tem que lidar com perdas, né? Dentro do cunho ainda sentimental. Isso. A gente não entra num relacionamento para acabar, a gente entra num relacionamento para viver a vida inteira. Então, saber que existe soluções para isso, é lindo falar disso. É lindo falar disso, é lindo. E tu pode fazer essas energias depois. O oncologista às vezes libera por carta para nós, né? Então, a gente tem energias que não podem, mas tem energias que podem ser feitas, e uma delas é a vaginal. Entendeu? Sim. Então, pelo amor de Deus, vamos dar vida para essa paciente, uma vida sexual, para ela não ter dor na relação. Acho tão importante isso. Né? Que elas chegam, os pacientes que passaram por câncer, às vezes de mama, chegam no consultório e eu digo, e a vida sexual? É uma coisa que eu pergunto, mas aí tá, eu uso KY-gel, mas tu sabe que tem coisas pra gente para fazer que tu não precisa ficar usando essas coisas? Ela disse, não, eu não sei. Aí tu mesmo tem que explicar, né? Porque não é uma coisa que ainda é falada com frequência, né? Por quê? Porque, e eu tô te falando a verdade, tem médicos que são tão restritos que falam assim, eu vou pagar tudo isso num aparelho? Não, eu vou comprar um carro, eu vou viajar, não sei o quê. Só que a medicina, ela é tão linda que quando você vê entregar... Porque depois o resultado vem, sabe? Sim. O resultado vem, né? E ela é tão linda quando você entrega alguma coisa e elas te dão presente, né? A gente ganha presente todo dia lá no consultório. E eu acho que entra também num ponto que a paciente que não tem noção que existe uma solução para alguma disfunção que ela está passando, seja estética, né, ou dentro do viés da saúde, no momento que é apresentada essa solução para ela e aquilo dói muito nela, a gente paga o preço. Sim. Sim. Então, o resultado, ele vem não só dentro do resultado esperado para aquele tratamento, mas um resultado financeiro também. Claro. Então, a gente muda histórias no geral, sentimental, né? Na qualidade de vida e no econômico. Claro, claro. Temos que ser realistas, né? Eu sempre digo assim, porque é uma pergunta que me fazem muito na MedPós. Doutora, que aparelho eu compro? Eu digo assim, qual é a sua clínica? Entendeu? Você gosta de mais clínica ou você gosta mais de cirurgia? Né? Porque daí diferencia aparelhos, né? O que vocês têm aqui, tem aparelhos mais cirúrgicos, vocês têm aparelhos mais clínicos, né? Sim. Então, eu faço eles pensar. Então, eu digo assim para eles, olha, vocês vão passar por 5 módulos, né? Cada módulo tem 4 professores com 4 estações diferentes. Então, tu imagina que vem de aparelhos ali. Então, aprendam todos. Depois vocês vão escolher. Entendeu? O que vocês querem comprar. Não é a gente que vai definir. Eu digo assim, eu tenho pacientes cirúrgicos, eu tenho paciente clínico, eu já tenho 9 aparelhos. Mas tu é a Fabiana. Cara, eu comecei que nem vocês. Entendeu? Eu comecei que nem vocês. Entendeu? Então... Para o público que está nos ouvindo aqui agora, se eu pudesse dar um conselho, né? Doutora Fabiana dando um conselho para um profissional que quer começar. Claro, aprenda sobre as tecnologias. Acho que sempre tem que fazer uma pós-graduação. Isso eu acredito, porque tu tem que ter conhecimento dos aparelhos. Sim, mas se fosse indicar uma, assim... Então, depende do... É difícil isso, entendeu? Eu indico todos. Eu comecei com um, mas um comprou outro, o outro comprou um, entendeu? Como é que foi? Sim. Por quê? Porque eles dão resultado. Entendeu? Então, e eu te digo, tu não compra mais carro, é verdade isso. Tu compra aparelho, né? Você se apaixona também pelo resultado, pelo aparelho, né? E teu consultório, ele se moderniza de uma tal forma que hoje eu digo lá para minhas pacientes, não tem o que tu me pede que eu não possa fazer. Mas, claro, eu sou completa já, né? Sim. O que tu quer? Eu posso te ajudar em tudo, porque eu conheço a medicina regenerativa, eu conheço hormônio, né? Que eu estudei muito na minha vida, eu sempre acreditei nos hormônios. Então, eu tive a sorte de conhecer o Dr. Elzimar Coutinho, lá da Bahia, que quando eu fui conhecer ele em 2017, 16, a primeira vez, que o curso ainda era pequenininho, eu olhei para minha colega e falei assim, gente,
eu sou ginecologista, não sei nada de hormônio. Eu estava na primeira, porque eu sempre fui CDF, na primeira linha ali, né? E aquela aula linda de hormônios, né? Então, tem a parte hormonal que eu acho interessantíssima também. Agora, tem essa medicina que trabalha muito com a regeneração de tecidos, que daí se inclui os aparelhos. Os aparelhos respondem mais, claro, tu pega um tecido atrófico, né? Então, tu vai usar uma potência menor. Isso a gente já sabe que todos funcionam assim, né? Mas, e como esse tecido fica melhor depois de algumas aplicações, né? A paciente chega no teu consultório e fala assim, tu salvou meu casamento. Que forte falar Entende? isso. Que forte ouvir isso. Mas é isso aí, né? E ou flacidez, ou qualquer outra coisa, né? Porque a mulher de 40, ela quer e ela tá linda hoje. E você sabe que indiretamente nós ficamos muito felizes também. Porque a gente participa desse processo. A gente não escuta diretamente um paciente falar para nós que o casamento foi salvo, né? Devido ao uso da alta tecnologia. Mas indiretamente a gente também participa disso. E, nossa, é grandioso. Com certeza. Realmente, assim, E tu tem, por exemplo, um CO2, tá? Vamos colocar ali o CO2 de vocês que tá indo de vento em polpa, que eu já sei, né? Por que o ginecologista não faz corporal também com CO2? E pode fazer. E aí eu te digo, só conhecer a máquina. Entendeu? Então, porque tu é médico antes disso. Se tu conhece a máquina, tu não vai errar. Né? Então, geralmente, o meu CO2 eu acabo fazendo corporal também. Você pode levantar mama com CO2. São protocolos diferentes. Ele faz uma retração de pele, né? Pronto. Você pode levantar teu bumbum. Você pode fazer sua face num lugar só. E eu vou dizer, eu fiz face de muita médica. Teve uma que ela tirou até o como é que se fala? O coisinho dela. Disse, agora eu vou fazer sem o... É coisa lá do Instagram. Que ela tinha... filtro. Porque ela tinha marca de acne no rosto, né? E ela estava desistindo da medicina. Ela disse, olha, eu vim nesse curso, para mim é a última chance que eu tenho para não desistir. Porque meu marido deixou de desistir da medicina. Vou trabalhar com ele numa empresa, na empresa dele. Aí eu disse, quê? Eu falei bem assim, tu é doida? Né? Ela disse, não vejo mais graça em nada, não sei o quê. Vem comigo. Aí ela aprendeu, fez, aconteceu, disse que foi. Aí chegou no final do curso, no terceiro dia, eu falei assim, você vem aqui, passa anestésico aí no teu rosto, 40 minutos, depois tu vem aqui comigo. Mas o que você vai fazer comigo? Vou tirar essas tuas marcas, horrível, né? Eu falo bem assim. E eu falo assim, eu vou tirar essas tuas marcas. Isso nós vamos tirar. Mas isso a gente consegue? É óbvio que sim, né? Aí o que eu fiz? Eu botei o CO2 aqui, aí os alunos ficaram todos ao meu redor. Isso eu já fiz com qualquer máquina, tá? Aí eu faço eles pensar. Gente, vamos puxar o SMAS? Vamos. O que a gente precisa para puxar? O que eu preciso de energia aqui? Qual é a potência? O que a gente tem que ter aqui no SMAS? Tem que ter uma duração de pulso. Tá, maior, muito bem. E aí a gente começa a fazer eles pensar. Então, vamos fazer o SMAS. Quando chegou nas marquinhas de acne nela, o que eu fiz? Aproximação de pontos, diminui a potência, não queimar ela, né? Obviamente. Né? E aumentei um pouquinho a duração de pulso. Menina, aqueles pontos fecharam tudo. Sem ela ficar com aquele rostão. Sim. Sabe? Porque eu chamo que é o Lift Diamond da doutora Fábio. Ela olhou assim, ela ficou mal vermelhinha, onde eu tive que aumentar um pouquinho aqui. E ela disse, não acredito nisso. E daqui 3 dias tu não tem mais nada, viu? Não é aqueles rostos que ficam assim. Aí ela disse, eu não acredito. Ela disse, não, agora eu vou voltar e tu me deu um up, assim, pra mim continuar com a medicina, porque agora eu vi que rumo eu quero da minha medicina. Então, a doutora foi uma influenciadora também ali, né? Você mudou vidas e tem mudado vidas, não só do paciente, mas dos profissionais. E no dia do meu aniversário, eu recebi uma mensagem no Instagram, foi no WhatsApp, de uma de Minas, uma doutora de Minas, doutora Joyce Assis, já sei o nome dela. Ela falou assim, hoje eu tô abrindo a minha clínica nova por tua causa. Uau! Entendeu? Foi o meu presente de aniversário do ano passado. Por tua causa, você mudou minha vida. Entendeu? E ela falou assim, eu devo essa clínica a ti, eu tô cheia de paciente, doutora. Aí eu digo, como é que eu não vou me emocionar com uma coisa dessa?
A lei da semeadura, né? Entendeu? Isso também, Então a gente com certeza está tendo. porque a gente faz isso e geralmente os nossos alunos viram professores depois. E a gente não tem ciúme disso. Entende? A gente se sente orgulhoso disso. Tipo, poxa, a gente mudou a vida. E é do país inteiro. Sim. Porque Ceará também tá lá na Medpós. Teve um doutor que ele é muito querido, virou um amigo meu, ele é do Ceará, mas ele disse que vai pro Recife só para ir lá ter aula comigo. Eu digo, mas o que você quer? Ele tem quase 70 anos. Eu quero aprender. Tem muito para dar ainda na medicina. Entendeu? Ele é bem famoso lá no Ceará. Então são coisas assim... Que deixam a gente feliz, ensinando todos esses aparelhos que existem, né? E eles aprendendo, e eles ficam encantados com todos, viu? Eles ficam encantados com todos. Claro, eu sou suspeita, né? Vamos falar de alta tecnologia e dos benefícios de cada uma e de onde se encaixa cada uma. Eu fico horas falando sobre elas. Eu também sou uma apaixonada nata aqui. E nós do Grupo Medical Sun também, né? Nós somos muito apaixonados pelo que nós fazemos e eu posso dizer aqui hoje que foi incrível falar contigo, principalmente porque esse movimento que a gente tem falado, né, da qualidade de vida, saúde, estética, tudo você junto. trouxe isso de uma maneira tão fluida, foi tão natural falar disso, porque a gente não tem como separar. Né? Não. Hoje, não mais. nesse movimento, a gente não separa mais. Então, foi realmente incrível ouvir a doutora trazer isso de uma maneira muito simples, né? E que ficou muito claro, tenho certeza, para quem nos ouviu aqui. E eu colocaria como um highlight esse novo olhar. É importante ter realmente esse novo olhar e acreditar. Tu tem que acreditar no tratamento que tu entrega, com certeza. Eu acho que tu tem que, não só no tratamento que tu entrega, tem que acreditar em ti. E se quando você acredita, tudo dá certo. Tudo dá certo. Porque eu digo assim, às vezes até minha própria filha que tá entrando na medicina agora, diz, mas eu tô com medo. Disse, filha, vai com medo mesmo. Entendeu? A gente tem medo. Às vezes a gente tem medo de começar uma coisa nova. Dá medo de abrir uma nova clínica numa outra cidade após os 50 anos. Exato. Enfim, né? Tá lá, né? Eu olho pra ela e digo, meu Deus, o que eu fui fazer, né? Mas ela tá tão linda. Ela tão linda. Eu acho que ela vai entregar tanto para Porto Alegre, sabe? Uma coisa diferente de tudo, sabe? Que a gente pode... As consultas vão ser de 1 hora, a gente vai... a medicina nova, né? Desse não envelhecimento, ou entregando... por exemplo, você tem uma doença hoje que tu sabe que algumas coisas... eu tiro remédio farmacêutico, e isso é que não gostam de mim, das pessoas, porque eu acabo identificando, dando a suplementação, e o paciente sai dos remédios. Uau! Entendeu? Então, aí você joga mais uma energia ali que está precisando. Nossa, ao aumentar a autoestima da paciente, o paciente se sentir melhor, dormir melhor, comer melhor, né? E tu ainda entregar alguma coisa diferente para ela, pelo amor de Deus, essa medicina é a medicina do futuro. Eu tenho certeza disso. Eu sou muito visionária para essas coisas. Sim. Sabe? Aqui nós entramos realmente num ponto de visão. Não vai ter mais essa coisinha de consulta de 15 minutos. Sinto muito, entendeu? Não vai ter mais. Porque, claro, aí a gente está falando numa classe social que às vezes não tem acesso a essa medicina, infelizmente, né? Mas se você vai procurar alguma coisa, você vai procurar alguma coisa diferente. Você vai procurar um médico que entrega um pouco mais, entendeu? E é nisso que eu estou falando, né? E espero que futuramente a gente consiga entregar isso. Claro que é muito idealismo da minha parte, né? Mas a gente gostaria de entregar isso para todos, né? Para todos. Eu acho que juntos tem países que já entregam, né? Sim. Mas eu acho que juntos a gente vai conseguir fazer essa diferença. Um dos nossos também propósitos é democratizar. O profissional ele tem que ter acesso à alta tecnologia, ele tem que ter acesso ao conhecimento, o paciente também tem que ter acesso. A gente quer mudar a vida das pessoas. Eu acho que os pacientes, eles são mais ligados que os médicos. Eu acho. Porque o paciente hoje, ele tem acesso às redes sociais. Entendeu? Eu tô falando isso sério, entendeu? Olha que dado importante. Eu acho, porque ele fala assim, nossa,
o CRM ainda limita a gente para mostrar o antes e depois. O médico, né? Tá. Então, limita bastante, mas se a gente pudesse, eu queria fazer, por exemplo, um story dizendo para as pacientes o que tu melhorou. A gente não pode fazer isso, né? Mas o que tu melhorou? Eu já vi pacientes assim, nossa, eu ia para uma cirurgia, não vou mais. Eu ia fazer isso, não vou mais. Né? Então, a gente tem esses retornos, sabe? Importantes, né? E eu vou te dizer, foi uma medicina que a pandemia foi que me mudou. Porque eu também estava quase desistindo. Foi no meio da dificuldade que eu me recriei. Se recriou e veio. Eu me recriei porque daí eu consegui estudar, entende? Porque a gente ficava mais em casa. Então, quando a gente trabalha ali só para plano, desculpa falar isso, mas a gente não tem tempo de estudar, né? E eu fazia muita obstetrícia. Eu era uma ótima obstetra. Eu vou te botar 26 anos, só 10 crianças no UTI. Eu era uma ótima obstetra, mas aquilo me afundou. Entendeu? Porque desgasta muito a gente, né? Eu disse, não, eu tenho que me reinventar. E foi aí que eu conheci esse mundo. E um mundo que eu não quero mais largar. Porque, em vez de eu fazer nascer crianças, eu faço nascer mulheres. Que vão fazer nascer crianças. Exato. Então, de alguma forma, você ainda faz nascer crianças. É tão prazeroso quanto... Não que eu deixei de gostar de obstetrícia. Eu gosto, mas ela exige mais, né? Então, apesar de estar trabalhando mais agora do que eu trabalhava antes, né? Mas é tão prazeroso e falar com engenheiro, trabalhar com energia, ver a revolução de tecidos, que eu acho isso encantador. Eu acho que agora eu acho que eu tô onde eu queria estar. Sim. E é isso, é sobre chamado, sobre propósito. Toda a sua trajetória, ela te guiou a estar hoje no lugar onde faz sentido e onde você continua mudando a vida de pessoas. É realmente isso, mudar a vida de pessoas. E aqui eu não estou falando só dos pacientes, eu estou falando no geral. No geral. Eu acho que até nessa conversa aqui, a minha vida também foi mudada. Eu ouvi coisas, eu estou impressionada, eu estou honrada, né, desse momento. E tenho certeza que quem está nos escutando aí também, né? Então, doutora, muito obrigada por tanto ensinamento. Eu que agradeço. Né, tanta coisa maravilhosa aqui que nos passou. E manda um recado pro pessoal que está nos ouvindo aqui. Gente, assim, tô dentro de uma empresa maravilhosa que é a Medical Sun. Eu fiquei impressionada com o poder, o potencial dessa empresa, com a recepção da empresa e com todos os cuidados que eles têm desde o início do projeto até o final, a entrega, quando o caminhãozinho vem aqui pegar para entregar para vocês. Então, uma empresa que se preocupa com tantos detalhes, com tanta coisa, ela se preocupa com você. Eu acho que o médico também tem que ter um olhar sobre isso. É esse o meu recado. E, claro, a gente falou aqui de pós-graduação, aulas, né? Tem uma rede social. Fala pro pessoal, doutora, como que eles entram em contato contigo, como eles podem te seguir nas redes. Então, a gente tem o consultório em Caxias e agora estamos abrindo em Porto Alegre a partir do dia 4 de março. Então, o contato tá já no Instagram, né? O telefone eu não sei de cor, mas está lá no Instagram. Para vocês marcarem uma consulta e essa consulta realmente ser um diferencial na vida de vocês. Tanto em Porto Alegre quanto em Caxias, que as pacientes de Caxias estão comigo, mas tanto em Porto Alegre quanto em Caxias a gente vai continuar trabalhando nesse sentido e trabalhando nas instituições de ensino, onde eu faço parte, para entregar sempre o melhor para vocês. Perfeito. Muito obrigada. E nos sigam nas redes sociais, né? Curte, comenta, compartilha e fique de olho no próximo episódio do Medical Business Cast.